Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre filosofia nas Sagradas Escrituras ou das Sagradas Escrituras. Não sei, você tá vendo aí no título e você vai saber melhor que a gente. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira, perdido nas preposições. Aê, olha, parece a abertura do Nerdcast, hein? Com frasezinha e tudo mais. Saudade do Nerdcast. Olha aí, a gente... Saudade, eu ouço Nerdcast ainda, eu me divirto. Porque eu preciso de podcasts às vezes para atravessar a vida de metrô, né? Boa. E nem sempre eu tô no pique da leitura, né? Nessa fase agora eu tô sem pique de leitura. Mas é fase, tudo vai, tudo volta. Eu tava mais pra assistir Big Brother do que pra ler, não é? Opa! É isso. Bom, a gente vai dar sequência na nossa longa jornada, e ela vai ser longa mesmo, não é? Sobre como o cristianismo se tornou filosofia. E eu recomendo que você procure os programas que tem a capa nessa cor aí, cor de vinho, não é isso, Ferreira? Eu não lembro qual foi o último programa que a gente tratou sobre esse assunto. Você consegue lembrar aí? Sim, muito facilmente. É o 329. Então você volte aí ao programa 329, foi quando a gente começou, olha aí o Alexandre, memória histórica, e a partir daí então a gente vai caminhar à frente e hoje dando um passo na diagonal, penso eu. Side quest. Side quest. Um side quest aí proposto pelo Alexandre, que é identificar esses elementos filosóficos ou falar de filosofia nas Sagradas Escrituras. É isso, Ferreira? Tô certo, Sim. Ferreira? Sim, vamos ver como essas coisas nascem juntas, né? Como vai se desenvolver uma ideia ali muito próxima da filosofia e a filosofia mesmo, né? Então, enquanto algo está surgindo no ambiente judaico, algo também está surgindo lá no ambiente grego, e isso é fascinante, e a gente pode, de certa forma, traçar esse paralelo aí que vai ser bonito. Outra coisa, Alexandre, eu acho que de início, retomar um pensamento que a gente falou no programa 329 e quando você propôs essa pauta, eu fiquei muito pensando nisso, de entender, por exemplo, que as Sagradas Escrituras, em especial os chamados livros sapienciais, eles são uma amostra do que é o processo ou do que é o pensamento filosófico judaico antes do contato da categorização de mundo com da filosofia helênica, não é? Sim. Eu acho que o passo que eu proponho à frente, não é? Que eu propus lá no outro e que a gente vai seguir à frente, são essas inserções e esses cruzamentos. O convite do Alexandre hoje é mostrar que sim, há filosofia, há pensamento filosófico dentro daquilo que são as escrituras judaicas, não é? Dentro do que são as escrituras do Antigo Testamento, o que a gente chama de Antigo Testamento. E o que eu acho interessante aí, Alexandre, eu acho que vale a pena é justamente recordar essa definição de que existe filosofia no judaísmo, não naquilo que é a construção filosófica clássica do helenismo, não é? De pensar em um assunto até esgotá-lo, de modo que você consiga, então, ter alguma mínima definição, mesmo que essa mínima definição ela seja dizer que não conhece muita coisa. O judaísmo não tem esse processo, ele não usa essa metodologia, mas ainda assim ele é detentor de sabedorias e de saberes filosóficos. Acho que é um bom ponto para a gente partir, né, Ferreira? Sim, e aí, Pedro, é bom a gente lembrar, né? Você usou a palavra categorização, e categorização na filosofia, a gente só tem um pai da matéria, que é o Aristóteles. Antes do Aristóteles, não é que tinha tanta categorização assim, e não é que depois dele também tenha, né? Na verdade, quem categoriza alguma coisa é sempre aristotélico, né? Ou tá sempre na esteira do Aristóteles. Então, é bonito a gente ver que sem categoria, né? Não no sentido de
né, num sentido da etiqueta, diminuindo, né? da falta de categoria, né? De jeito nenhum, né? Mas sem essa preocupação de sistematizar, a gente tem muita coisa boa nesses pensamentos antigos que a gente pode chamar até de pré-filosóficos ou pré-aristotélicos. Então, olhar para as escrituras como esse tesouro a ser descoberto do ponto de vista do pensamento vai ser muito bonito, né? Na verdade, a gente já faz. O que a gente não faz é colocar do lado a filosofia, né? Então, a ideia hoje é a gente olhar para o pensamento que está ali, sobretudo no Antigo Testamento da nossa Bíblia, como um repositório do pensamento humano, sobre o mundo e também sobre Deus, evidentemente, né? Mas junto, não é só sobre Deus, e esse que é o ponto, porque quando a gente fala em Bíblia, é teologia, tá falando sobre o Deus único, tá também, mas não só. Sim, sim. Então vamos começar, né, a brincadeira, vamos nos ambientar aí. No programa passado a gente falou especificamente de alguns livros, né, mas sob uma ótica diferenciada, que era a ótica dessa receptividade ou desse contato com o pensamento, a filosofia helênica. Nós falamos de Jó, nós falamos de Eclesiastes, nós falamos do livro da sabedoria, mas a proposta hoje, como a gente diz, elas passam por um outro caminho, como disse o Alexandre, é uma side quest, é um passo na diagonal, ou seja, para frente, mas um pouco de lado, não é? E aí a gente começa a olhar dentro desse contexto filosófico, não é? Justamente para esses livros chamados de sapienciais. E aqui ajuda muito o começo de conversa desse programa, que é um texto do Luiz Alexandre Solano Rossi, falando o que é ser sábio, o que é a sabedoria na Bíblia, não é? E por que esses livros são considerados livros sapienciais. Justamente porque eles trazem máximas, reflexões, eles não têm tanto contexto de novela, que os outros livros trazem, né, de contar uma história. Não, eles são livros que trazem pensamentos, e por isso eles entram aí na categoria dos sapienciais, não é, Alexandre? Agora, o que tem de comum nesses livros? O que há de comum nos sapienciais, além do fato que eles são uma composição de frases, de cânticos? O que a gente pode extrair daí de filosofia? Quando a gente olha nessa sequência, né, da organização do cânon judaico, a gente percebe que já existia alguma coisa de sapiencial na Torá, tem algum desenho, né, de filosofia nos profetas, mas é isso, né? Seja na lei, seja nos profetas, nós temos essa preocupação com a narrativa. E quando a gente olha o livro da sabedoria, os provérbios, os salmos, salta aos olhos essa preocupação com a vida cotidiana. Então, não é contar uma história que já aconteceu e que é sagrada, mas o que está acontecendo aqui, agora, né? Até se a gente pensar no Salmo, do ponto de vista celebrativo e outros cânticos, como até o próprio Cântico dos Cânticos, o que está acontecendo na nossa vida que está sendo tocado por Deus? Então, a gente tem, nesse sentido, uma aproximação com outros livros ali dos arredores, porque a sabedoria, ela é venerada, de certa forma, em todos esses contextos, mesopotâmico, egípcio, grego e judaico. Só que, quando você olha para o mundo politeísta, sabedoria e esse rolê de olhar para o mundo presente, o que eu vou fazer com o mundo, a gente esbarra nas ideias de magia,
de controle do mundo, de certa forma, através dessas forças sobrenaturais. E os judeus vão falar que não, né, não se trata de magia, mas se trata de obedecer, ouvir e obedecer a voz de Deus. Isso é interessante. Então, o homem comum da Judéia, ele vai ler os livros sapienciais como isso é o que eu preciso pensar agora para dar nessa vida do agora. E, puxa, isso é muito filosófico, né, Pedro? Uhum, sem dúvidas, sem dúvidas. Porque é, coloca aí uma questão de tempo, não é, Alexandre? De linearidade, de compreensão da existência, de um guia. Não. Porque é um risco, né, Alexandre, quando a gente Aham. pega. E o Alexandre contextualizou bem de quando a gente pega os sapienciais, de que ele parece aquele livro Minutos de Sabedoria, lembra? Sim. Minutos de Sabedoria, não é? E na verdade, não. Se entende que esses livros, enquanto palavra de Deus, enquanto herança sapiencial, é isso, não é? É o que eu preciso saber, entender, compreender, a ótica que eu preciso ter para entender e viver o agora, como bem disse o Alexandre, não é? Lógico, a gente precisa olhar esses livros nos diversos períodos de composição que eles fazem parte, não foram escritos na mesma época, não foram escritos no mesmo tempo, não tem o mesmo autor, não é? Não dividem a mesma autoria, embora quase todos os livros sapienciais sejam atribuídos a Salomão, que se torna essa figura de sabedoria, não é? Ainda assim, em cada tempo, a gente consegue perceber quase que um retorno à tona desse tipo de literatura que atende a um tipo de necessidade em um período específico, de um tempo específico, não é? Ou seja, cada livro desse, dentro do seu período, dentro de quando ele é escrito, ele é a revelação, penso eu, ele é um retrato muito fiel daquilo que é a vida judaica, daquilo que cerca a vida judaica, não é? Mesmo a composição dos salmos, mesmo aquilo que são os outros livros, não é? Todos eles datam. Tem datas diferentes e, como eu disse, eles acabam refletindo ou mostrando a evolução desse pensamento ou as releituras, não é? Desse estilo de escrita ao longo do tempo. Eu acho isso muito massa, porque mostra justamente a perenidade, eu nem sei se essa é a Uhum. palavra certa, não é? Sim. A perenidade desse estilo e as Sagradas Escrituras vão revelando isso à medida em que vai se incorporando esses livros, né? Inclusive quando você pega ali o Ben Sirá, o Eclesiástico, né? Aham. Que é um livro que não tem na Sabedoria também, né? São livros que não tem ali na Bíblia protestante, não é? Ou Justo. seja, você não tem ali essa presença, mas ainda assim, dentro da cultura da diáspora e dentro dessa realidade, eles são uma amostra da insistência, da persistência ou da força desse tipo de pensamento e dessa escola de pensamento dentro do judaísmo. Eu não sei se me faço entender, né, Alexandre? Eu acho que se faz sim, Pedro. E aí, enquanto você falava, uma coisa que geralmente a gente faz nos dias de hoje, né, nessa coisa do anacronismo, é pensar que porque de certa forma está classificado ali, né, esses são os livros sapienciais, se tem aquela ideia de que, então o autor, quando vai escrever, fala, vou escrever um livro sapiencial, como quem diz, vou escrever um romance. E nada mais equivocado. Tanto que a própria tradição judaica chama esse conjunto de os outros escritos, né? Se eu não me engano, até a própria o Novo Testamento se refere a eles desse jeito. Então, você Sim. imagina, Pedro, que para a galera que estava lá organizando os rolos, a Torá estava muito clara o que era e o contexto da leitura. Depois vem
os salmos, ou melhor, os profetas. E aí você tem ali no lado da estante onde tem os salmos, você tem algumas coisas que você vai falar, tá, mas isso daqui pra gente é importante, pra nossa tradição. E aqui daria uma discussão também da própria ideia de como é que esses textos se tornam sagrados. Mas o ponto é que em determinado momento esse livro ele é sagrado, ele é considerado assim, ele é lido na sinagoga, num contexto de devoção. Então você imagina esse conjunto de livros, né? Jó é muito claro para o judeu do século 3 antes de Cristo que Jó não é um livro histórico. Então, ele vai aqui nesse... Embora hoje, no tempo em que a gente vive, as pessoas acham que é, né? Pois é, então, não entende nem como é que a Bíblia está organizada, né? Pois não. Acho que não. E aí é isso, Jó vai nesse... Os donos do Então, texto estão tranquilos com isso, né? eu imagino, olha, não tô nem jogando no tempo de Jesus, tô jogando 200 anos, 300 anos antes. Já tinha clareza, esse texto aqui é um livro sapiencial, ele quer contar aqui uma história, sim, mas essa história, ela, mais do que um relato verídico, ela quer te trazer uma reflexão sobre a vida humana. Então, aí você imagina, né? Jó, aí nos Salmos, acho que tá bem evidente também a função dos Salmos. Só que aí a coisa começa a complicar, Pedro, quando você pega Provérbios e você pega, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. Por quê? Provérbios é um compilado da sabedoria popular. Isso é lindo, né? Que inclusive vai para além, né, da esfera judaica, é um compilado de saberes que está espalhado por vários lugares. Os estudiosos olham para Provérbios e falam, ó, aqui tem sabedoria egípcia, aqui tem sabedoria babilônica, e aí quando você pega Cântico dos Cânticos, é um pouco diverso, né, atribuído a Salomão. Então você pensa, os Salmos são do Davi, o Cântico dos Cânticos são do Salomão, para dizer, Pedro, que a poesia em si, ela tem uma sabedoria e tem um ensinamento. E por que eu estou dando essa volta toda? Para dizer que são textos que às vezes são divergentes e que na cabeça desse povo, né, do judeu lá do século III antes de Cristo, estes livros, eles não precisam se amarrar. Eles não precisam criar um corpus com um ensinamento de cabo a rabo costurado. Muito pelo contrário, eles se contradizem, eles trazem ensinamentos divergentes, e a gente precisa olhar para a Bíblia desse jeito, né? Que ora você vai precisar ler o Cântico dos Cânticos, ora você vai precisar ler a sabedoria, e de cada lugar você vai tirar um ensinamento, porque a sabedoria, Pedro, e o pensamento, de uma forma geral, em qualquer contexto, em qualquer civilização, em qualquer era, ele não é estanque. Ele precisa, ele não pode ser tão cristalizado a ponto de ser definido em regrinhas que você tem que seguir ipsis literi. É preciso que você leia e com a sua vida complete o texto. Eu acho que esse é um ensinamento muito importante para a gente entender, inclusive, a filosofia. Ah, sim, sem dúvidas, porque, bom, de novo, não é? É viver o processo e toda a caminhada de um pensamento filosófico, só que sob outra ótica, outro prisma, outra cultura, não é? Uma outra caminhada, não é? Alexandre, você acha que vale, pelo menos agora, não é? A gente dar uma olhada livro por livro, exemplos por exemplos? Você acha que vale a pena a gente pescar algumas coisas dali?
por onde você acha que a gente pode, de alguma maneira, dar um pontapé inicial depois dessa contextualização, um pontapé inicial para começar? Olha, a gente já falou bastante de Jó no último programa, ou naquele programa que a gente começou esse papo. Eu acho que a gente pode pegar algum desses livros aí, ou Provérbios, ou o Eclesiástico, não sei, e fazer essa viagem aí agora através desses exemplos, assim. Beleza, vamos lá. A gente começa por onde, hein? Vamos pegar Acho que a gente poderia. Vai. Vai, pela sabedoria? O livro da Pode sabedoria? ser, sabedoria é ótimo. Sabedoria. Que é um dos últimos dessa jornada, né? Sim. É o livro mais próximo de Jesus aí. Isso, né? O nome é muito emblemático, né? Sim, sim, sim. Bom, para começo, não é? De novo, a sabedoria ela é atribuída a Salomão. Acho que a gente vale fazer esse contexto. Não, eu estou confundindo o livro da sabedoria. Não, é o livro da sabedoria, sim, que é mais próximo a Jesus ali, não é? Sim. Sim. É o livro da sabedoria que é mais próximo a Jesus ali, provavelmente uns 50 antes de Cristo ali, a redação final, não é? E ele é esse conjunto de ditos, não é? E de falas a respeito da sabedoria. E aqui, Alexandre, já entra, não que a gente queira fazer paralelismos, a intenção desse programa não é fazer paralelismo, mas o livro da sabedoria, ele é muito utilizado, inclusive, pela teologia cristã católica, porque a sabedoria, há um elogio da sabedoria, de que ela existe, não é? Antes de tudo, de que ela existe junto a Deus, e que, de certa forma, ela é um suporte muito robusto para a própria teologia do Logos, não é, Sim, Alexandre? sim. Ela é, vamos assim dizer, bom, a gente está falando aqui filosoficamente, de uma construção arqueológica, mas dentro daquilo que é o esquema da revelação e de a gente olhar para o livro da sabedoria à luz de Cristo, você bate o olho no livro da sabedoria e você diz o quê? Quando faz o elogio à sabedoria e quando fala da sabedoria em específico, é um livro que prenuncia Jesus Cristo, não é? Porque Jesus depois é o Logos, a sabedoria do Pai, não é? Eu acho que isso é interessante, mas é interessante também justamente isso, não é? Que a sabedoria é valorizada e aquilo que você dizia, a gente conversava antes do programa, antes da gente começar a gravar, é valorizada, acolhida, não é? Como algo divino de verdade, né? Sim. E essa coisa da proximidade ali com o tempo de Jesus já enquadra também nesse momento onde a filosofia grega ela já saiu desse contexto ali de Atenas e já começa a se espalhar por todo o mundo greco-romano, e a sabedoria ela é escrita, né? O livro da sabedoria é escrito em Alexandria, então a cidade fundada por Alexandre, e onde a filosofia helenística ela já está dada. Então, existe um diálogo, existe um olhar, um aceno. Então, é sabedoria judaica, mas já nesse olhar do que está acontecendo ao redor. E aí, Pedro, você citou a coisa da hipóstase da sabedoria, que é um tema fascinante, sobretudo quando a gente olha para a filosofia. Porque fica muito claro, por exemplo, nesses livros, em Provérbios também, que tem uma coisa parecida, de que a sabedoria é uma criatura, mas ela é uma criatura espiritual que Deus criou antes de tudo. E quebra um pouco essa ideia também de que o relato genético, ou seja, o relato do Gênesis conta tudo. Não conta. Você vai saber um prequel
O que aconteceu antes do primeiro dia, exatamente quando você vê Deus vai criar o mundo com essa hipóstase, essa personificação, né, esse ser, essa entidade que depois vai dar ali uma base para falar de Jesus e que é depois um problema para os próprios teólogos cristãos, porque afinal de contas, quem é essa sabedoria? É uma criatura, é o próprio Jesus prenunciado e essa conta não está fechada, né? Não está amarrada. Alguns vão falar que é a prefiguração, é o Antigo Testamento falando de Jesus sem saber que está falando de Jesus. Isso dá pano pra manga. Mas é bonito isso, né, Pedro? Fala. Porque aquilo que disse, né? É prefiguração de Jesus depois de Jesus veio, né? Exato. A prefiguração se torna configuração em Jesus porque Jesus veio, mas que há uma forte possibilidade de a gente ler isso, não é? Como disse o Alexandre, como hipóstase, né? Como substância da sabedoria, e sem pensar, não é? Como pensam os filósofos helênicos, mas com uma tentativa, não é? De colocar a sabedoria num patamar divino, isso é indubitável, né? Mas eu também concordo com você só é possível afirmar que a sabedoria é Jesus depois de Jesus e depois de toda a teologia construída sobre ele, né? E aí, olha só, que base legal que o livro nos dá para falar de filosofia. Então, a gente vê nessa construção poética de que o mundo é criado com a sabedoria. Então, você é convidado para olhar para o mundo como esse lugar onde Deus colocou aquilo de mais caro, mais refinado, escondido, ou na base, né? É o alicerce com que Deus constrói o mundo. Isso está muito colado com a ideia do logos grego, né? Com a própria Sim. noção de arqué, o fundamento do mundo. Então, olha, os judeus estão olhando para o discurso dos gregos e falando, tá, né? Vocês estão falando aí de arqué, de que o mundo é inteligível. Isso daí a gente já tinha sacado já. Isso daqui, se você ler as nossas Sagradas Escrituras, você já vai perceber que a gente está falando a mesma coisa. E isso é muito interessante. Eu vou... Deixa eu ver aqui se eu acho algum versículo aqui, Pedro. Vai falando aí que eu vou ver se saco alguma coisa aqui para ilustrar isso. Não, tem aquele elogio à sabedoria que tá ali que entra até na liturgia, não é? Há ali um trecho do livro da sabedoria que entra na liturgia e que se torna aí um lugar comum super fácil. Aí veja se você consegue encontrar exatamente esse. Eu não sei se é capítulo 4, não é? Em que a gente consegue fazer esse paralelo tranquilíssimo. Mas caso você não consiga, Alexandre, já tá dando a hora da musiquinha. Sim. Então, se você quiser, a gente vai pra musiquinha e você volta com esse trecho, mas lembra que a gente tem metade do programa para falar dos outros livros também, hein? Tá bom. Vamos falar da musiquinha então, porque junto com esse rolê do livro da sabedoria, tem o capítulo 8 de Provérbios, que também tem uma personificação da sabedoria, que eu acho lindíssimo. E a musiquinha foi baseada então em Provérbios 8. A gente volta com o exemplo do livro da sabedoria, ou volta comentando Provérbios 8. Escute aí a música, a gente volta daqui a pouco. Segura, portas não me detêm,
mas falo com ternura. Ao simples eu digo, presta atenção. As coisas mais preciosas estão na palma da sua mão. Não é ouro, não é aparência, é a luz, é a voz, presença e evidência. Orgulhoso tem que cair, mentiroso tem que perder. Guia o justo por dentro pra ele não se corromper. Se agora você me escuta, vai entender. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Não precisa abrir os olhos, a razão anda com fé. Eu vim antes da poeira, antes do chão secar, antes do mar ter nome, do monte rasgar o ar. O mundo era desenhado e eu sorri ao seu redor. Vi a força do lavrador e o brilho do seu suor. Rio com os filhos de Adão, assim bem perto de mim, porque a vida tem gosto quando ao bem eles dizem sim. Eu não ando com o safado, o cruel não vai prevalecer. Eu ando com a prudência, com os de reto proceder. Se agora você me escuta, vai entender. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Não precisa abrir os olhos, a razão anda com fé. Então vem, não deixa pra depois, apenas olha pra dentro. Uno une nós dois. Quem chama é quem sempre te sorria. Quem chama é a sabedoria. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. E o meu fruto fica em quem ousa ser o que é. E neste episódio nós estamos falando sobre a filosofia nas Sagradas Escrituras. E eu vou ler então Sabedoria 7 para a gente entender e nos deliciarmos aí com essas figuras sapienciais. Então a gente imagina... Alexandre, antes de você ler, eu quero falar da minha barrigada, né? Porque eu falei, olha, eu lembro da questão da sabedoria... falei de capítulo 4, mas existe um trecho do capítulo 3 do livro da sabedoria que é muito utilizado em Ezequias, não é? Aos olhos dos justos eles parecem, aos olhos dos homens parecem dormir, mas eles estão com Deus. Então, só fazendo aí a minha correção, que na verdade foi uma confusão de texto bíblico e celebração, não é? Sim. Especificamente aí tá nas Ezequias, no livro, quando a gente celebra também os fiéis defuntos. Vai lá, Alexandre, vai no capítulo 7. Vamos lá, vamos imaginar esse homem sábio que é Salomão, e ele fala assim, ó, no Sabedoria 7:3. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí na mesma maneira que todos, sobre a mesma terra, e como todos,
Nos mesmos prantos soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos, a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim implorei, a inteligência me foi dada. Supliquei, o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. E aí ele vai, né? Ele vai fazer essa ode a Hokmah, que é a sabedoria em hebraico, né? E aí, Pedro, a gente tem essa coisa desse bem precioso, né? E esse homem sábio, esse amante da sabedoria, né? Filosofia significa amante da sabedoria. E a gente vê colado com essa ideia desse bem precioso que Deus dá, essa dádiva, o espírito da sabedoria, colado com Provérbios 8, que foi a musiquinha que a gente ouviu, que aí ela sim, ela dança em torno de Deus, enquanto Deus está criando o mundo, esse rolê. É bonito, né? Bonito. Que Deus que brinca, a sabedoria é brincante, né? Doido, bonito. Desculpa, eu só me empolguei, Alexandre, Sim. e te cortei. Não, é isso. Se revela aos humildes. Isso é uma coisa diferente da tradição grega, né? Então não é coisa de esperto, coisa nenhuma. É coisa de sabido. Mas isso vai muito em confluência com aquilo que é a gênese do próprio judaísmo, né? Uhum. Porque, de novo, a gente sempre precisa repetir isso, né? O judaísmo tem em sua origem um povo que foge da escravidão, não é? De um povo lascado, como diziam alguns dos nossos professores, um povo todo lascado, os anauim, os pobres da terra, são esses que constituem, não é, o povo de Israel, e são esses os escolhidos por Deus, não é, para tocar essa missão. Então não à toa, não é, é o povo sabido. É o povo sabido porque é inspirado por Deus e conhece Deus por meio de uma jornada de sabedoria, não é? De fato, povo sabido, Alexandre, povo sabido. A gente falou aí de sabedoria, então ouvi um pouco de provérbios, não é? E toda a beleza de provérbios. Tem também, né, o livro dos Salmos, que de certa forma traz bastante em forma musicada, porque os Salmos têm isso, é o inário litúrgico do povo, né? Mas que tem muita sabedoria. Por exemplo, a gente tem na música muita teologia, não é? Aliás, o Rubem Alves falava, quando eu quero saber sobre Deus, eu ando mais perguntando aos poetas do que aos teólogos, não é? Aos poetas do que aos teólogos. E é uma poesia, os Salmos possuem muita poesia, e mais do que isso, não é? Ele, por ser cantado, por fazer parte da liturgia, há cantos de subida e tudo, é uma oportunidade de que pela arte, né, por aquilo que são cantos e pela arte você consiga trazer ali pensamentos muito, muito sólidos e que inculquem na cabeça do povo, não é? Por exemplo, o Salmo 1 já deixa muito claro, não é? O caminho do justo, o caminho do ímpio, ou seja, já deixa claro ali o que é o caminho da própria sabedoria, o caminho daquele que opta por não seguir a sabedoria de Deus, não é? Sim. E você tem aí de várias outras maneiras, em vários outros salmos, muitas máximas que falam filosoficamente sobre a vida, não é? Sobre a vida que é igualada no momento da morte, como o Salmo 49, ou seja, você tem aí uma série de constatações filosóficas que outros fazem, que outras escolas fazem de uma maneira, e os Salmos mostram que o judaísmo faz por um outro caminho, por uma outra por uma outra hermenêutica, não é? Por uma outra composição, mas que tem também tanta força quanto, e que inculca na cabeça do povo tanto quanto uma leitura filosófica de Sócrates, Aristóteles, Platão, ou mesmo os pré-socráticos, não?
Sim, aí você fica pensando, Pedro, que quando o Salmo ele propõe ali os cânticos para várias ocasiões da vida, algumas coisas se repetem que já são um aceno também para essa filosofia, digamos, escondida. Então, existe um programa, existe uma filosofia de vida nesse sentido, né? Desse lifestyle que a Bíblia propõe, que não é de uma exaustão, de uma busca por uma inteligibilidade total do mundo, das coisas, mas é um viver a vida junto a Deus. E aí o contrário e os tipos contrários à sabedoria que aparecem no Salmo e nos outros sapienciais também nos dão uma pista interessante sobre que programa é esse. Quando, por exemplo, o Salmo fala do insensato, então, quem é o insensato? É o que não tem sensatez, que também, de certa forma, poderia ser o insano. A pessoa que não pensa bem, não pensa direito. O insensato, o insano, é aquele que não está são, né? É a pessoa, nos dias de hoje, que está aí, ó, com a saúde mental lá embaixo, né? E Sim. porque está com a saúde mental lá embaixo, não consegue ver a beleza da vida e, consequentemente, sem sanidade, não alcança também santidade. Só que outro tipo interessante que os salmos batem muito na tecla, que está longe da sabedoria, é o ímpio, né? Enquanto Sim. o homem de Deus, ele é pio, devoto, ele está em busca de conhecer a vontade de Deus, o ímpio é aquele que faz as coisas, tá nem aí para nada, né? Ele tá tentando fazer as coisas só para se favorecer, para tirar proveito de tudo. Então, o ímpio é o impiedoso, é aquele que não liga para ninguém e, consequentemente, também não consegue ver aquilo que é próprio da ação de Deus. Então, o ímpio, o insano, o insensato, ele não pode ser sábio. E ele vai ser jogado no vento. Então, quando os salmos vai bater ali na tecla de que tem algumas pessoas que não vão ver Deus e que vão ser castigadas por Deus, muda a própria ideia desse Deus punitivo que às vezes aparece no Salmo. De, olha, Deus vai fazer a justiça. Mas vai fazer a justiça porque o contexto humano não está dando conta. Então, essa invocação de Deus para aqueles que poderiam alcançar a sabedoria e se recusam, né? Assim, sistematicamente passam longe de Deus. Então, esses vão precisar aprender as lições das piores maneiras possíveis. Há também, Alexandre, você falando aí, eu me lembrei, porque aí você vai colocando alguns trechos de alguns salmos que me lembram muito a salmodia, que me lembram muito a liturgia das horas, e a gente tem a memória muito forte desses salmos que a gente rezava na liturgia das horas, não é? Diz o insensato em seu próprio coração: não há Deus, Deus não existe. Pois. E eu lembrei aí de um salmo que é o Salmo 8º, né? O Salmo 8, que traz quase que uma definição ontológica de Deus, quando fala de que a gente contempla o céu que Deus plasmou com dedos de artista, não é? Lindo. Cara, eu tenho uma memória muito forte desse salmo, porque eu falo, cara, que beleza que é essa definição de Deus, não é? Deus como um artista, um artífice, aquele que, de maneira bela, como um artista que usa o dedo para printar uma tela, Deus plasma o céu. Ou seja, por mais que não seja uma tentativa de definir Deus ontologicamente, ainda assim é uma tentativa de definir Deus que vai além daquilo que os outros textos das Sagradas Escrituras faziam. Não é? É só uma ressalva que quero colocar aqui, porque creio que
que vale a pena para a gente fechar essa sessão do Salmo, hein, Alexandre? Vale muito. E aí, vale quem sabe, para outro livro, bora para outro livro. Que livro Bora. a gente vai, Ferreira? Bora. Vamos nos deter um pouco em Ben Sira, no Eclesiástico. Vamos pro Ben Sirá, vamos para aquele livro que é nosso. Sim. É um livro mais católico, não é? Que é justamente o Eclesiástico, que é, de alguma maneira, não é? É alguém que está ali, do ponto de vista histórico, não é? Está ali muito perto de Jesus, um século II antes de Cristo, que já viveu aí ou já passou por todo aquilo que é a realidade, não é, do exílio, da reconstrução, as coisas já caminham dentro de uma realidade já dada, não é? De um forte contato com a filosofia helênica, de um mundo que está se reconstruindo e de um judaísmo que também, de alguma maneira, está se reconstruindo. Esse é um pouco o contexto, não é? Que Ben Sirá, que o livro do Eclesiástico vai tratando. Eu penso que junto com a sabedoria, né, Alexandre, uma maturidade de pensamento... de pensamento filosófico dentro das Sagradas Escrituras, né? Você consegue ali encontrar muitos elementos já muito maduros de outros pensadores, do encontro com outras culturas. É um livro da maturidade do pensamento sapiencial, você não acha, não? Sim, e é interessante você pensar, por exemplo, enquanto a sabedoria é escrito na diáspora, e existe um flerte ali, quase uma... Ó, tá vendo como é que casa a filosofia que vem da Grécia com o pensamento judaico? Sim. O Ben Sirá, ele faz o contrário. Ele parece, né, ao que os estudiosos apontam, é um livro escrito no território de Israel ou da Palestina, né, desse território da Terra Santa, mas num contexto de intervenção helenística dos governantes que vêm de fora, dos invasores. Então, o Ben Sirá, ele, de alguma forma, ele vai falar, olha, eu sei o que é a filosofia helênica e tá, é até interessante, mas eu quero fincar aqui o meu pé naquilo que eu sou. Eu sou judeu. Eu penso como judeu e o meu pensamento judaico, ele não quer deixar nada a dever para aquilo que vem de fora. Então, enquanto os gregos têm uma questão mal resolvida com o corpo, o Eclesiástico vai falar que Deus criou tudo com mãos de artista, inclusive o homem. Sim. Então, tem um pé fincado na realidade para dizer que essa filosofia estratosférica do mundo ideal não serve, né? De um ideal a ser atingido pelas forças humanas não serve, porque a única coisa que serve é você estar junto de Deus. Então, Eclesiástico de certa maneira, é até um livro antifilosófico, mas que se serve do pensamento judaico e da filosofia para bater na filosofia grega. Sim, sim. E se você pensar, né, Alexandre, o primeiro livro, o Eclesiastes, não o Eclesiástico, não é esse que a gente está falando. O Eclesiastes também tem essa característica de alguma maneira, bater forte e bater de contra essa chegada desse pensamento, não é? E é muito curioso que o Eclesiástico
dentro daquele esquema que a gente falou, seja uma reedição, e mais ainda dentro de um contexto, não é? Até porque o livro do Eclesiástico vem antes, mas de um contexto de forte dominação estrangeira, por mais que haja liberdade. Depois acontece a revolta dos Macabeus, não é? Que instaura de vez um nacionalismo ufanista em Israel fora do comum. Mas isso já era, de alguma maneira, vivido ali na nação, e isso se reflete diretamente na própria composição do livro do Eclesiástico, não é? Olha, nós somos judeus, a gente tem o nosso jeito de pensar, ele é especial, nós somos povo de Deus. Ou seja, o que eu estou falando aqui é mais uma contextualização daquilo que você já vem falando, né? Alexandre, meio que caminhando para o final, cara, eu acho que dentro da sua proposta aqui, dentro da proposta que você colocou, e eu achei muito massa isso, não é? A possibilidade de filosofia, não nos sapienciais, mas nos livros proféticos, cara. Amós, Oséias, não é? Que são que são os profetas mais populares, vamos assim dizer, e de como eles ali acabam também incorporando e são representação desse pensamento filosófico, não é? Eu achei isso o máximo. Não me passava pela cabeça fazer esse tipo de ligação além daquilo que é a literatura sapiencial. Confesso que não. Então, eu acho que é importante, Pedro, a gente pensar isso, né? Que, na verdade, os livros que são escritos nessa tradição judaica e até mesmo no Novo Testamento, eles são devedores do que vem antes. Então, seja para contestar, seja para dialogar, para falar o que ainda não foi dito, ou dar continuidade àquilo que está sendo dito, a gente tem que olhar que essa tradição sapiencial, ela é devedora dos profetas. Então, quando a gente pensa em conduta, em ética, a gente não pode pensar que Aristóteles ou até mesmo Sócrates foram vozes que, olha, tirei aqui da cartola uma coisa que ninguém estava falando antes e agora eu vou falar. Não. Né? Inventei uma novidade, né? Inventei uma coisa nova, como já dizia a música popular da Xuxa. Então, se a gente fala de filosofia prática, os profetas, e aí eu pensei Amós e Oséias, porque tem essa verve de falar dos problemas sociais também, isso tá muito ligado com a tradição filosófica também, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, quando a Amós vai fazer todo o discurso ali para falar a justiça social tem que ser feita, né? Que corra o direito como água e a justiça como torrente que nunca seca, né? Amós 5:24. Isso daqui é um exercício retórico para falar que o homem ele precisa ser justo, né? Que se ele não for ético, se ele não buscar a justiça, ele está no caminho errado e politicamente e nesse exercício da coletividade, né? Então não se constitui polis, não se constitui povo sem justiça social. Perfeito. É aquilo, né? Você acaba ligando a filosofia à prática da vida, não é? Aquilo que é a aplicabilidade da filosofia, mostrando justamente que esse tipo de pensamento, e mesmo filosófico, ele não é discussão de gabinete, não é? Ele não é discussão meramente acadêmica. Toda discussão filosófica parte de um olhar para a realidade objetiva e, de alguma maneira, ele vai se aplicar àquilo que é a chamada realidade objetiva. Alexandre, eu penso que, caminhando mesmo para o final, dá para imaginar todo esse cenário como berço daquilo que vai ser a chegada de Jesus,
não é? Jesus também vai ter uma filosofia, não é? Lógico, a gente não trata Jesus enquanto filosofia, de novo, parecido com o helenismo, mas Jesus vai ser o Logos, a sabedoria, é detentor de um saber que vem de Deus, não é? Afinal, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é detentor dessa realidade, mas eu acho bacana justamente situar aí, não é? Para que depois a gente consiga dar o passo de Jesus e quem sabe olhar o passo de Jesus dentro dos sinóticos, para que depois, não é? Nas outras oportunidades de a gente falar filosofia e cristianismo, a gente olhe especificamente para João, porque é um outro evangelho, é uma outra leitura, mas entender, lendo os sinóticos, todo esse berço, todo esse chão no qual Jesus pisa e toda essa filosofia imbuída dentro do judaísmo, da qual Jesus se faz representante, herdeiro, propagador. Você acha que esse é o próximo caminho que a gente pode ter, não? Eu acho, Pedro. E aí eu estava olhando aqui exatamente agora uma citação de Oséias, que a gente pode comparar com o rolê aristotélico, né? Porque o Aristóteles, ele fala assim, olha, se a gente for olhar as coisas como se constituem, né, a gente vai conseguir vislumbrar, quase por uma via lógica, de que no começo de tudo deveria ter um motor imóvel, que ele move e não é movido, ele move tudo e não é tocado, ele não se deixa levar por paixões nenhuma. E aí Oséias traz o seguinte versículo: meu coração está perturbado dentro de mim, minha compaixão se inflama toda, que é um dito de Deus olhando para a realidade de Israel, né? Esse povo infiel, terrível, que fica flertando com alguém que não sou eu morro de ciúmes. E olha só que oposição, né? Do motor imóvel do Aristóteles para o Deus apaixonado e ciumento de Oséias. E é isso que Jesus vai ser, né? Então, Jesus, ele aparece nessa história como esse Deus que se encarna para sofrer as dores, para abraçar a humanidade como um todo. Então, é uma via filosófica também. E filosófica na ontologia, que descarta, de certa forma, põe de lado essa tradição dos gregos, do Aristóteles. Então, por isso que causa uma estranheza quando fala, poxa, filosofia nas escrituras, esses caras estão forçando a barra. Mas não, porque se a gente fala de um programa, e é um programa que Jesus vai abraçar de um jeito de encarar a vida e como esse mestre Jesus vai ter que lidar com esse mundo judaico que está sendo assolado por esse pensamento helenístico, ele vai ter que dar uma resposta de peso. Uhum. Então, nos próximos capítulos, a gente vai ver quem venceu essa batalha, afinal de contas. Ou será que houve uma mescla? Ou existe uma ambiguidade aí entre aquilo que Jesus propõe e o caminho da filosofia cristã depois? Enfim, você vai ter que escutar mais uns 150 episódios para descobrir. Mas, enfim, a gente tá aqui para isso. Exato, e a gente tá amarradão em fazer essa série. Então aguarde o próximo programa, que muito provavelmente, quase que com 100% de certeza, nós vamos falar da escalação do Neymar na seleção. Ou, melhor dizendo, nós vamos falar aí justamente nesse passo adiante, depois desse passo na diagonal. Alexandre, mais na semana que vem ou daqui a 15 dias. Então, o meu beijo, meu irmão. Um abraço, um aperto de mão e shalom. Shalom, Hanat Berat. Tchau, tchau. Estão na palma da sua mão. Não é ouro, não é aparência, é a
prudência. Orgulhoso tem que cair, mentiroso tem que perder. Guie o justo por dentro pra ele não se corromper. Se agora você me escuta, vai entender. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Não precisa abrir os olhos, a razão anda com fé. Eu vim antes da poeira, antes do chão secar, antes do mar ter nome, do monte rasgar o ar. O mundo era desenhado e eu sorri ao seu redor. Vi a força do lavrador e o brilho do seu suor. Rio com os filhos de Adão, assim bem perto de mim, porque a vida tem gosto quando ao bem eles dizem sim. Eu não ando com o safado, o cruel não vai prevalecer. Eu ando com a prudência, com os de reto proceder. Se agora você me escuta, vai entender. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Não precisa abrir os olhos, a razão anda com fé. Então vem, não deixa pra depois, apenas olha pra dentro. Uno une nós dois. Quem chama é quem sempre te sorria. Quem chama é a sabedoria. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. Eu moro na vida, no peito de quem me quer. Se você me ama, me encontra. Se você me ama, me encontra. E o meu fruto fica em quem ousa ser o que é.